numa produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar mais um programa Coletiva. E você sabia que o Brasil, ele lidera o ranking de países com maior incidência de descargas elétricas no mundo? Os famosos raios, né? Esses acidentes, eles provocados pelos raios, eles podem ser evitados com alguns cuidados básicos e até mesmo no momento da construção de um imóvel. Então, sobre isso, a gente conversa hoje com o engenheiro eletricista Gabriel Bifaroni, que também é presidente da Cearvo. Gabriel, seja muito bem-vindo e obrigada aqui pela sua presença. Imagina, Fabiola. Obrigado pelo convite, né? Claro, é uma honra estar aqui novamente, coletiva. Com certeza. Obrigado. A Cearvo, que é uma parceira representante aí dos arquitetos, engenheiros e agrônomos da nossa região, não é isso, Gabriel? A região de Votuporanga compreende em 16 cidades, né? Então a gente representa todas essas microcidades em volta de Votuporanga, da região. Legal, legal. A Cearvo, o Gabriel está à frente da Cearvo, já vai completar 3 anos, né? Vamos completar já? É meu 3º ano. Que bacana, Gabriel. E o Gabriel, então, está aqui como engenheiro eletricista também, e aí vamos focar no nosso tema, Gabriel, que são os raios, né? E a pergunta básica, por que temos tantos registros de raios no Brasil? Para começar, o Brasil, a posição geográfica dele é o que influencia isso na incidência de raios, e por ser um país tropical, né? O país tropical é um país quente, onde tem muitas tempestades, né? Quando acontecem as chuvas. Então, isso é o maior fator, né? A posição geográfica e por ser ter clima tropical. Ah, entendi. E como a gente explica esse fenômeno? Como se dá o raio? Como se diz, o raio é um fenômeno da natureza, né? Então a gente não controla ele apenas acontece, né? E como se dá isso? Quando tem as tempestades, as nuvens estão carregadas com gotas de água, né, gotículas de água, e lá a temperatura é fria. Então ela começa a condensar e fica pequenos granizos. Esses granizos ele entram em atrito, né? No ar mesmo? No ar, dentro da nuvem mesmo, né? Entra em atrito e começa a gerar cargas elétricas, né? E aí na base da nuvem fica a carga elétrica negativa. Tá. Então aí vai acumulando carga elétrica, carga elétrica, carga elétrica. E o que acontece? O ar, né? Tem a nuvem, o ar e o solo. O ar ele serve como um isolador, né? Ele que segura o raio para o raio não acontecer. Só que chega uma hora que tem tanta carga elétrica negativa que o ar ele se rompe, ele abre um canal, né, invisível, e o raio passa por ele. E aí toda carga elétrica negativa, ela precisa de um ponto positivo, né? Então ela procura o solo, geralmente é o ponto positivo. Então aí que acontecem as cargas elétricas. Que ela descarrega ali essa energia. E aí foi aquilo que você comentou. Como o Brasil é um país muito úmido, esse fator acaba influenciando bastante. Acaba influenciando. E aí, onde ele encontra, né, ele desce e aí acaba acontecendo, né, às vezes até o pior. E qual é a diferença, Gabriel, do raio, relâmpago e trovão, né? Que muita gente confunde, cada um fala de um jeito. Quais são as diferenças? É até curioso, engraçado. A gente aprende talvez isso na escola, só que não leva a sério e passa, né, enfim. Então, o raio é a descarga elétrica de alta intensidade, né, gerado por essas partículas aí, de carga negativa, carga positiva. O relâmpago, basicamente, assim, a grosso modo, é o clarão, né? Então, aquele clarão é o relâmpago, né, da ação, né, de todas as partículas. E o trovão é o som. Mas o som do trovão, na verdade, o som do raio, a hora que o ar se rompe, aquele é o som do trovão. Então eles acontecem juntos. Essencialmente juntos. É uma cadeia, é uma sequência. Outro, isso. Entendi. Então, é que como talvez a velocidade do som e da luz são mais rápidos um que o outro, talvez você escuta e já aconteceu. Né? Aquela famosa coisa, caiu um raio. Não, mas ele já havia caído. Sim, entendi. Então, quer dizer, acontece primeiro o trovão, depois a luz, e aí é o momento do raio. Então, você escuta, vamos supor que caiu na sua casa, aquele barulho do raio, né, caiu, fez aquele estrondo. Aquilo não é o trovão. É lá em cima, na hora que o ar se rompe, aquilo é o trovão, tá? Entendi. Pronto, então. Tá explicado. E qual é a época, Gabriel, mais frequente desses registros? Geralmente é no verão, né? No verão que o clima fica mais quente, mais úmido, né? E começa a acontecer mais chuvas e tempestades. Então, geralmente, é no verão mesmo que acontecem a maior incidência, né, de descargas elétricas. Nessa mudança de clima também, de repente entre outono, inverno, também acontece bastante? A gente vê quando fica um período muito, muito seco, né, muito tempo, aí vem a chuva, né, e geralmente a gente espera uma tempestade. A gente fala assim, nossa, lá vem a chuva, né? E geralmente acontece algumas descargas.
É verdade que esses registros eles tendem a aumentar com o passar dos anos? Quer dizer, antigamente eram menos raios e agora a gente tem mais? É assim? Vamos dizer que é quase que um mito, né? Não é que a incidência é maior. É que a cidade está aumentando, então a gente tem mais torres, né, de rádio, de TV, torres de transmissão de energia elétrica, temos mais prédios, né? E eles são os captores naturais, né, que a gente se dá na da engenharia ali. Então, aí a gente acaba percebendo mais porque esses pontos acabam recebendo, né, uma descarga. Mas não que aconteçam mais. É que talvez esse raio poderia ser um raio, né, uma descarga elétrica, ele pode percorrer até 5 km na horizontal. Entendeu? Sério? Então dá 5 km. Caramba, então ele pode provocar algum estrago ali em 5 quilômetros ainda? Não, ele anda 5 km. Então pode ser aqui em Votuporanga, vamos supor que eu moro em Américo. De lá para cá tem 5 km. Ele pode dar em Américo e cair aqui em Votuporanga, andando na vertical, descendo na vertical. Desculpa, na horizontal. E é possível perceber isso? Você pode ver, mas é quando você olha no horizonte, você não tem noção, né, de quão distância é aquilo, né? Entendi. Mas então geralmente é assim. Entendi. Tá? Um estudo feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aponta que o Brasil, né, ocupa a 7ª posição no ranking global de mortes provocadas pelo fenômeno do raio, né? É possível, Gabriel, reduzir esse número de raios? Além, é claro, nós vamos falar aqui dos cuidados e prevenção, né? Mas é possível reduzir a incidência de raios no Brasil? Como o raio é um fenômeno natural, né? Um fenômeno atmosférico, não tem como a gente controlá-lo, né? Como a chuva, a tempestade, tornado, a gente não controla fenômeno dessa grandeza. Tá. Mas tem como a gente tentar direcioná-los de uma forma segura, tá? Então, talvez assim, como seria isso? As torres de transmissão, vamos supor, a torre de rádio, ela tem um para-raio lá em cima. Então, para que, se caso caia um raio, né, na ponta da torre, para que não danifique toda a estrutura, porque ela tem equipamentos caríssimos, né, eletrônicos. Então, a gente faz um sistema de SPDA, né, um projeto, Sistema contra Proteção de Descargas Atmosféricas. Tá. E a gente direciona de forma segura, capta o raio, faz a descida dele e dispersa ele no solo. Entendi. Então, o para-raio, o sentido dele é esse. Ele pega toda essa energia para ele, vamos dizer assim. Com certeza. De maneira bem tranquila. E aí ele vai... Dissipar no solo. Dissipar no solo. É assim que funciona. Para garantir então. a proteção, né? Tá. Mas as mudanças climáticas, elas não têm interferência nisso? Não, tem sim. Acaba sendo consequência do homem, né? Sim, né? preocupação. Uma preocupação. Mas tem incidência sim. Tá. Essa mudança de temperatura brusca, a temperatura baixa para, né, uma temperatura mais elevada, isso tudo pode influenciar. Entendi. Então, também é uma outra situação importante aí para o meio ambiente, né? Para a gente pensar nisso também, né? Com certeza. Quais as chances, Gabriel, de uma pessoa ser atingida por um raio? Eu estou andando ali na rua e tal, quais as chances de eu ser atingida por um raio? A chance é mínima. Né? É mínima, então? É mínimo. Apesar desse grande número de mortes que a gente sabe que tem, então, mas é mínimo. É que assim, você está falando de uma forma direta. Tá. Então, eu estou andando na rua, o raio cai na minha cabeça, né? Deus me livre e guarde. Mas como se diz, na maioria das vezes as pessoas são atingidas de forma indireta. Tá. Então, por exemplo, estou andando na rua, vou ficar debaixo de uma árvore. Sim. Né? A árvore que vai atrair esse raio. E, consequentemente, a pessoa vai acabar morrendo, né, por atingida essa descarga. por essa descarga. Tô em um campo, a torre recebe essa descarga, tô perto de um poste de energia elétrica, né? E ele recebe essa descarga e acaba sendo conduzido até mim. Entendi. Então, é mais, assim, outros fatores. Entendi, que trazem a descarga para mim, às vezes não é de forma direta. Não. Acontece, né? Até relatos também que pessoas que foram atingidas 2 vezes, né, diretamente por um raio. Assim, é uma infelicidade, né? Não é uma pessoa... É uma pessoa zero sortuda, né? Como se diz. Zero sortuda. Mas acontece, pode ser que aconteça sim. Mas então as chances são mínimas, Fabiola. Então aquela questão, 2 raios não caem no mesmo lugar, tem uma chance. Tem. Mas não é porque são mínimas que a gente não deva tomar certos cuidados, né? Que eu vou falar vou falar depois. Entendi. E quanto aos aviões, Gabriel, a gente, né, tem esse medo, né? O avião, ele tá lá mais próximo das nuvens, né? É isso que o pessoal pensa, né? É isso mesmo? É certo que eles recebem maior descarga elétrica por raios? Assim, não é certo. Assim, não é que porque ele tá lá que ele vai receber. Mas caso ocorra aí, né, numa aeronave, a aeronave hoje em dia ela já é feita para isso.
para receber essa descarga, né, e ser dissipado. Então, geralmente, recebe na carcaça, na fuselagem, e esse raio é dissipado pelas asas. Ah, sim. Então, quer dizer, quem está lá dentro passa numa boa, nem percebe. Tem até um método que chama gaiola de Faraday, né? Sim. E quem está dentro dessa gaiola não é atingido. Então, a voltagem lá dentro é zero. Então, toda essa carga, ela circula em volta do avião e é dissipada. E aí não acontece nada com quem está lá dentro. É possível explicar a gaiola de Faraday de maneira simples? Simples. Para quem não entende nada? Basicamente tipo assim, eu. tipo você. Ele é sinal mesmo de celular. Às vezes você está num prédio, né? O celular não funciona. Não está sem sinal. Por quê? Porque todo esse aço, esse material ao redor, né, desse prédio, ele faz com que uma gaiola se forme e esse sinal não adentre lá dentro, né? Então, às vezes, o sinal do celular no subsolo de um prédio é mais baixo. Por quê? Por causa da gaiola toda, né, por causa desse metal. Fechada ali. Toda fechada. No elevador, né? Muito comum. Sim, né? no elevador é uma gaiola, o carro também é uma gaiola. Então, qualquer objeto metálico fechado acaba sendo uma gaiola. Mas aí abrir um pouquinho o vidro, já muda? Não, vamos dizer que já muda, mas não é recomendável. Né? Assim, é como o raio, ele é uma descarga atmosférica que ele varia, né? Não tem como você medir a intensidade de um raio. Então, o mais recomendável é que deixe tudo fechado. Entendi. Você falou de intensidade, então realmente tem níveis de gravidade desse raio? Assim como uma chuva, né, terremoto, tem níveis, né? Tem níveis de descarga, porque às vezes se cai em uma pessoa e ela sobrevive, possa ser que essa descarga seja um pouco baixa, né? E também, assim, cerca de 98% da carga, né, dessa potência aí do raio, ele é dissipado no clarão dele. Porque ele desce, né? Ele rompe o ar e ele dissipa, ele gera calor nisso tudo. E esse calor tudo, ele dissipa 98% da carga dele. E mesmo assim, o que cai, acaba acontecendo grandes estragos, às vezes mortes, né? Então, para você ver o quão grande, o quão potente que é um raio. Legal, Gabriel. Agora vamos então para as dicas práticas, né, de riscos e prevenção, que é o que o pessoal de casa deve estar se perguntando, né? Mas e agora? Já entendi a gravidade do raio, mas se eu estiver na rua ou na zona rural, quais as recomendações na hora de um temporal, Gabriel? Em que momento perceber que aquele temporal pode trazer raios? Também é possível? É difícil, né? A gente perceber, assim, ainda mais na correria do dia a dia, né? Muitas pessoas também ficam no celular, né? As pessoas mal olham para o céu hoje em dia, né? Ficam olhando para baixo, então dificilmente a pessoa vai perceber isso. Mas se você vê que o tempo fechou, tá? Tem aquele tempo escuro, não só o tempo escuro, tá? Qualquer chuva, qualquer mudança de temperatura, já é possível ter um raio. Mas é nas tempestades que a incidência é maior. Tá. Então, se caso aconteça isso, procure logo um abrigo, entre dentro, assim, de uma casa, de um supermercado, de um carro. Não fique na rua, né? Não fique debaixo de árvores, não fique próximo a postes, porque tudo isso pode ser... Eles competem, né, para ver quem que vai receber a carga. E você, como é o menor, você não vai acabar recebendo isso. Foi aquilo que você falou, estruturas mais altas, elas podem atrair. Isso. E aí traz isso para você, né? Tem a tendência... Tudo de forma indireta. Então, sempre procure um abrigo em época de chuva. Você está no campo, né? O mais recomendável... estou num sítio, estou andando no sítio. Aconteceu uma tempestade. Agache, né? Pode até parecer engraçado, mas agache, coloque os pés juntos e espere a tempestade passar. Dá certo assim também, então? Funciona. Os dois pés no chão. Os dois pés no chão. Por que você não pode ficar deitado? Porque você vai ter uma maior área, né, como se diz assim, uma maior área disponível para isso. Então, se você agachar e ficar com os pés juntos, você vai acabar ocupando uma menor área. Então, a chance dele cair em você será mínima. Tá, entendi. Tá? E por que os pés juntos? Porque se a gente está andando a passos largos, né, a gente faz uma diferença de potencial de um pé para o outro. Tá. Então vai fazer com que o raio entre, né, vamos acabar dizendo assim, circule pelo um pé e saia pelo outro. E é isso que dá, assim, as mortes, a gravidade. Maior. Entendi. Entendeu? Tá. Bacana, boa dica então. E quanto às edificações? O que fazer para evitar acidentes de ordem elétrica nas edificações? Eu estou construindo a minha casa agora e estou pensando sobre isso. Tá, a gente tem duas partes elétricas, né? Tem a descarga elétrica e tem a energia em si. Na parte da descarga elétrica, a gente pode pedir para um engenheiro eletricista, né? Sempre contratar um engenheiro eletricista para elaborar um projeto. O sistema de SPDA, né? Que é o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, que ele vai induzir o raio, caso caia
no seu imóvel, ele se dissipe na terra. Tá. Então, esse é um ponto. DPS, que é dispositivo contra surtos. É tipo como se fosse um disjuntor. A gente coloca lá no quadro, dentro da casa. Se caso caia uma descarga na rede elétrica, esse DPS vai identificar que tem uma mudança, uma anomalia, e ele vai dissipar também, ele vai fazer com que, tentar dissipar esse raio no solo. Então, tudo é dissipação de raio, é dissipação de energia. Tá. Dimensionamento de quadro, né? Contrato de um engenheiro para saber, é uma cozinha, que cabo que eu vou usar, que disjuntor que eu uso, um chuveiro. Então, essas são as medidas básicas, assim, para a gente poder ter uma casa segura. E fica essa dica da importância de um engenheiro, de um profissional. Porque tudo que você falou, só um profissional que vai saber, né, orientar aí o morador, né? Com certeza, né? A gente estuda para isso, então acho nada mais justo que nós, autoridades nisso, para poder estar, né, fazendo... Bacana, bacana. E aí é aquele negócio, às vezes o barato sai caro, né? Porque às vezes a pessoa ali não quer economizar, não contrata um profissional, faz de qualquer jeito e depois perde coisas dentro da casa, enfim, né, Gabriel? Outros acidentes aí. No caso de queda de árvores em rede elétrica, que a gente percebe bastante, né, em momentos de grandes temporais, quais as recomendações aos pedestres? O que fazer além de ligar para o bombeiro? Ligar para o bombeiro, né? Poderia ser a segunda etapa. A primeira, afaste-se. Né? Tá. Muitas pessoas às vezes ficam curiosas em querer ver aquilo, né? Pra gente ter uma noção. A alta tensão da rua, né? Aquele cabo lá em cima do poste, na parte superior, ele tem 13.800 volts. Agora a tomada de casa tem 127 ou 220. Então, de 127 para 13 mil, para a gente perceber a gravidade da situação. Às vezes você leva um choque em casa, né? Já machuca, acontece alguma coisa. Isso porque é no máximo 220 volts. Agora você imagina 13.800 volts, né, atuando sobre você. Então, assim, é uma morte quase que instantânea, né? Assim, E o que vai acontecer? Como o nosso corpo ele é formado mais de 80% de água, a energia vai procurar água no nosso corpo, nos nossos órgãos, e vai começar a aquecer a gente de dentro para fora, como se fosse um micro-ondas. Esse é o efeito, então. A gente começa a pegar fogo de dentro para fora. Então, assim, é uma coisa horrível, né? Então, você viu alguma anomalia desse tipo em algum poste, afaste-se, chame os bombeiros, né? E a companhia de energia, claro, da cidade, que eles saibam o que fazem. Em caso de tempestade, eu estiver dentro do carro, eu estou protegida, então? Que você tinha comentado sobre isso, que procurar um veículo talvez seja uma das opções. É a melhor orientação? É a melhor. Tá. A gente volta naquele assunto que o veículo acaba sendo uma gaiola, né? Então, se por um acaso, por evento, uma dica, tem uma tempestade, fecha o vidro, não deixa o braço para fora, a cabeça, né, algumas pessoas deixam. Então, feche o vidro, fique dentro do carro, continue dirigindo ou pare o carro e não entre em contato com a lataria, o mais importante. Então, coloque a mão no volante, continue dirigindo, mas evite colocar o braço na lataria do carro. E caso a descarga ocorra, ela vai circular pela superfície do carro. Que é a questão da gaiola que a gente estava comentando. Da gaiola. E vai ser eliminado pelos pneus. Embora o pneu seja de borracha, né, um isolante, né, a descarga do raio é tão alta que o pneu não vai fazer diferença. E é até bom que esse raio dissipe, né? Para que elimine do carro. Então, fechar os vidros em momento de tempestade. Importante dica essa também. Para a gente não ter, assim, colocar um braço para fora, uma cabeça, alguma coisa do tipo. Tá. Outra situação também de risco é quando esse carro ele tem algum acidente com postes, né? Que você bate no poste. E aí, qual que é a recomendação? A recomendação é a mesma. São todos eletricidade, é tudo energia, eletricidade. Então, fique no carro, né? Evite contato com a lataria, a porta, no teto, alguma coisa do tipo, e ligue para o bombeiro, né? Tem casos, assim, na maioria dos casos, as pessoas tentam sair. Né? Claro que tem casos que acontece incêndio, né? Assim, aí não tem como, mas quando está tudo tranquilo, de certa forma, o melhor é você ficar dentro do carro. Quando a gente tenta sair, a gente acaba encostando, né? A lataria, que vai estar toda energizada. E aí pode receber essa descarga, Pode receber. Ou até mesmo se ele não encosta na lataria, mas o chão. Ele tem, essa descarga, essa energia, ela tem um raio onde ela está atuando. Então, se eu pisar no chão, eu vou acabar sofrendo uma descarga elétrica. E até é importante a orientação, porque às vezes as pessoas tentam ajudar o motorista, né? E aí pega na porta, abrir essa porta. Então a recomendação é mantenha a distância do veículo e peça ajuda, né? Com certeza. A gente vê alguns vídeos aí na internet, né, de pessoas tentando ajudar, né? Tem assim um bom coração, mas infelizmente para essa parte não dá certo, né?
Às vezes, assim, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas acabam querendo ajudar e todas, infelizmente acabam morrendo. É, É porque uma fatalidade. aí os bombeiros vêm, eles desligam a energia. Desligam a energia, né? e acabam fazendo os primeiros socorros. Socorro, né? É. Tá certo. Dentro de casa, Gabriel, quais seriam os principais cuidados que você poderia destacar pra gente? Com os acidentes mais comuns aí. O acidente mais comum é um choque elétrico, né? Como se diz. Tá. Para quem tem crianças, né? O recomendável é comprar uma tampa. É uma tampinha que a gente coloca na tomada. A criança não tem acesso. Porque É um protetorzinho de borracha, É um protetorzinho de borracha. É coisa simples, Uhum. né? A criança vai tentar colocar o dedo, colocar a boca, a língua. Então, isso ajuda muito, né? Evitar colocar aparelhos eletrônicos próximo à água. Uhum. Às vezes no banheiro, a gente acaba carregando o celular no banheiro, né? Muito comum. Uhum. E lá tem na torneira, a pia. Então a gente acaba... Tenta evitar esse contato de água e energia. Eles não se dão bem, Não né? combina. Não combina. Tá. O chuveiro também, né? Um fator muito importante é... Contrate um eletricista para instalar o chuveiro. Não só o chuveiro. Mas a gente vê que o chuveiro é onde dá o maior número de problemas, né? Por quê? A pessoa acaba instalando o chuveiro de forma errada, né? Não tem um certo aperto. Uhum. Aí quando vai usar ele em sua potência máxima, que é o inverno, ele acaba se movimentando os cabos, acaba gerando aquecimento. E aí a gente sente aquele cheiro de queimado, cai o disjuntor, aquela coisa toda, né? Tá. E nada mais que a gente está no banheiro, né? Descalço, com água e energia. Então, Super assim, perigoso. não combina. Tá. Tá? Agora, usar equipamentos elétricos durante tempestades, né? Outra dúvida que o pessoal tem bastante. Atrai raios para minha casa? Não, ele não atrai. Tá. Mas o que acontece? Por exemplo, eu posso usar o celular em casa? Pode. Uhum. O celular não estando conectado na rede. Porque o que atrai... Não Que é no cabo de bateria, você fala, no né? cabo. Tá. E assim, se acontecer um surto na rede elétrica externa, ele vai circular por todo o cabo da sua casa, né? Todos os circuitos. Então, a gente tem que evitar esse contato. Entendi. Né? Então, eu posso... Então, se eu estiver assistindo a televisão, posso assistir televisão? Posso. Agora, vamos supor que a minha casa cai um raio na rede e a televisão acaba sendo danificada. Ela foi danificada porque caiu um raio na rede. Não porque ela estava ligada. Não porque ela estava ligada. Tá? Tá, entendi. Então essa questão de tirar os aparelhos da tomada durante a tempestade, ajuda? Ajuda. Na verdade, não é que ajuda, né? Ajuda sim. É uma proteção, uma segurança, né? Uhum. Porque se está conectado a tomada, está ligado à rede e está suscetível, né, àquele queime. Então, eu em casa, né, começa a chover, eu vou lá e tiro o micro-ondas, tiro a televisão, tudo que dá, né, que eu consigo, eu vou lá e tiro. Até talvez o Wi-Fi acaba tirando. Entendi. Então o fato de estar ligado ou não interfere, é mais a questão da tomada mesmo, né? Dela estar na rede, né? É mais estar na rede e você tentar evitar que ele queime, né? Alguma coisa ocorra com o equipamento. Tá, e essa questão do celular também é bem importante, né? O pessoal fica muito tempo, né, com o celular, mexendo no celular à noite, conectado na rede. Mesmo fora de tempestades, é perigoso, Gabriel, hoje em dia? O ideal do celular é nunca mexer no celular carregando, né? Tá. Ele não foi projetado para isso. Né? Ele foi projetado para carregar em modo pausado, né? Ali. Então, o recomendável é carregue o celular e depois utilize. Entendi. Tá? Aqueles acidentes que acontecem, o celular tá ali parado, de repente ele explode do nada, assim. Tem acontecido isso ainda, né, Gabriel? Acontece, mas geralmente é por problema de hardware, né? Do aparelho, né? Mesmo, Não né? é questão ligada à energia. Não. É que a gente pensar, acabam tendo tantos celulares no mundo, né? Não sei quantos bilhões de celulares, e essa taxa é mínima, né? Sim. Acontece mesmo porque tem muito celular. Tá. Né? Então, assim, não é uma coisa do aparelho mesmo. Não é frequente, não é Não, tão frequente, não é frequente. né? Mas acontece. Economia de energia, a gente sabe que é uma necessidade, né? É um problema, as contas cada vez mais altas, né? Sim. Principalmente em épocas de seca e tal. Quais principais dicas você daria, Gabriel, nesse sentido, para economizar energia? O que eu faço na minha casa? Conta pra gente. O segredo. O segredo é usar, como se diz, usar o ar-condicionado de forma consciente, né? Evitar colocar o ar-condicionado a uma temperatura muito baixa. Tem gente que gosta de colocar lá o ar-condicionado do 18, né? Passar frio à noite, se cobrir, né? Quem não gosta disso, né? Mas isso acaba consumindo. Mais em Votuporanga, nessa cidade, né? Quente demais. Aumenta um pouco mais a temperatura, 23, 24, né? Você não vai passar tão frio, vai ser uma noite agradável. Feche as portas, né? Deixa o ar circular ali no seu ambiente. O ar-condicionado inverter também ajuda? Inverter também ajuda bastante, né? Porque ele controla aí a temperatura do quarto, né, de uma melhor forma. Tá. O ferro de passar é o vilão. Né? Todos os equipamentos resistivos, que têm resistências,
eles são São vilões. são os piores. Aham. Churrasqueira elétrica, chuveiro, ferro de passar. Então, evite usá-los, né? Tem pessoas que até mesmo no verão, né, em pleno verão quente, acabam tomando banho com chuveiro no inverno, né? Isso, né, vai levar a sua conta a nível extremo. E a gente pode levar em consideração também, Fabiola, que a última bandeira agora de energia foi a bandeira preta. Escassez hídrica. Bandeira preta. Então é a bandeira verde, amarela, vermelha etapa 1, etapa 2, escassez hídrica. Então a cada 100 kW a mais gastado na sua conta, cerca de 14, acho que era 14,50, se não me engano. E Nós assim, chegou a ter bandeira preta aqui, chegou. então? A última agora era bandeira preta. E agora já melhorou? Se eu não me engano, já voltou, já mudou. Tá? Então, R$14 a cada 100 kW gastos. Isso é uma medida, né, para que você tente não usar energia. Porque tá faltando água, né? É por meio de hidroelétrica no Brasil, né, a maior parte. Então, eles acabam controlando dessa forma. E a questão de consciência ambiental também, né, Gabriel? A gente Com sabe certeza. que o bolso é o que pesa mais, né, ali no nosso dia a dia, Pesa. mas a consciência ambiental também é muito importante. Com né? certeza. Além porque, Fabiola, a energia elétrica ela é instantânea. Então, ao mesmo tempo que está gerando lá, a gente está recebendo aqui. Então, se por acaso falta água numa hidrelétrica, ela para de funcionar todas as hidrelétricas, questão de segundos, a gente vai deixar de ter energia elétrica aqui na nossa residência. Tá. Outra dúvida prática aí do dia a dia. Equipamentos em stand-by, que é aquele que fica só a luzinha acesa ali. Eles gastam energia também? Gastam, né? Eles gastam porque tem algum equipamento, algum circuito, alguma coisa ali funcionando, né? Alguma luzinha. Claro que gastam pouco, né? Pouco, mas acabam gastando sim, Fabiola. Tá, entendi. Se você, assim, quer reduzir mesmo, é aconselhável que desligue. Tá. Né? Outra dica prática, conta pra gente. Guardar alimentos ainda quentes na geladeira faz aumentar o consumo dessa geladeira? Faz sim. Porque a geladeira ela foi pensada para trabalhar na temperatura X, né? Se você coloca um alimento quente lá dentro, ela vai ter que forçar para que esse alimento se iguale na mesma temperatura, né, da geladeira. Então, o mais recomendável é guardar um alimento em temperatura ambiente. Tá. Que vai ser menos esforço para a geladeira poder gelar esse alimento. As mudanças climáticas, elas estão cada vez mais evidentes. Na sua análise, qual seria a fonte de energia mais sustentável que a gente poderia incentivar a ser usada aqui no Brasil, né? E do que isso depende, Gabriel? Assim, sem dúvida, é a energia solar, né? A energia fotovoltaica. Está em ascensão agora. E está bem acessível até, né? Tá bem comum, né? Ainda é um valor alto, mas ela está mais comum agora, né? Era um preço um pouco mais alto, né? Deu uma reduzida, só que agora tudo subiu, né? Preço de cabo, de material, então acabou elevando um pouco, mas se a gente pensar na conta de energia elétrica, que já estava numa escassez hídrica, né? Chegou a esse ponto. Então acaba compensando, porque o que a gente vai pagar talvez de financiamento para essa energia elétrica, a gente vai deixar de pagar a conta de energia. Tá. E aí, vamos por financiamento, geralmente 4, 5 anos, dependendo da pessoa, né? Sua necessidade, acaba cessando e o restante é lucro, né? E o equipamento desses de energia solar, geralmente de 20 a 30 anos, né? Que ele acaba funcionando. Então ele acaba se pagando, né? É o que a gente fala, né? Vamos supor, em torno de 25 anos você pode gozar desse E aí leva ali uns 4 anos para pagar e depois você... porque você vai ter que pagar alguma coisa, você vai ter que pagar. Ou você paga a conta de energia ou você paga o financiamento, né? Então compensa, sim, tá? Mas é importante a gente destacar que mesmo com a energia solar, você tem uma taxa ali para ser paga, né, todo mês, Tem né? a taxa mínima, né, da concessionária, por ela estar fornecendo todo esse sistema, né? Tá te alimentando. Porque também a energia solar, quando ela não gera, você pega da rede. Né? Então ela tá ali sempre de backup, a rede te fornecendo energia. E houve até, assim, algumas questões relacionadas à cobrança também dessa energia solar, né? Você acha que isso pode acontecer? Sim, sim. Até agora no final do ano, né, o mais recomendável, assim, é que se for colocar energia solar, coloque até o final desse ano, porque no ano que vem vai entrar outro marco aí da energia solar que vai começar a taxar algumas coisas, que não são tributadas hoje. Tá? Ah, entendi. Mas eu digo assim, quem já tem esse sistema instalado, tá ok? Tá ok, por enquanto sim. Por enquanto sim. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas por enquanto, né? Vamos tentar, né? Vamos esperar. Vamos esperar. Mas por enquanto, então, é realmente a energia mais recomendável. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né, Gabriel? Falar um pouquinho da Cearvo, né? Você está à frente da Cearvo, como a gente comentou, aí há quase 3 anos. E é uma instituição muito reconhecida, né? De muitos anos aqui em Votuporanga. Conta pra gente, qual seria a principal missão dessa instituição hoje?
a SEARV está há cerca de mais de 43 anos aí, né, atuando. E a principal missão dela é valorizar o profissional, né? A gente está aí para valorizar os nossos amigos profissionais, tanto da engenharia, arquitetura, agronomia, tecnólogos, né? Então, o que a gente faz? A gente capacita essas pessoas, né? Traz conhecimento, tecnologia para a SEARV e acaba repassando para eles. Tá. E também a gente acaba contribuindo para a população, né? A gente atende poder público, população também, alguma reforma de praças, alguma coisa, a gente sempre acaba se doando um pouco com isso, né? Uhum. A gente está ali de forma, como se diz, espontânea. Então, sempre que tem alguma demanda, a gente tenta atender. É uma associação regional, você disse que atende também outros municípios da região. E vocês, qual é a relação com outros órgãos? Com o CREA, por exemplo? Como funciona? Temos um ótimo relacionamento tanto com o CREA, com o CAL, né, que é o Conselho dos Arquitetos, e até mesmo o CREA e a SEARV, eles dividem o mesmo espaço, né? Então a gente tem uma relação muito próxima, e então caso alguém precise de alguma coisa relacionada ao CREA, ligue para a SEARV, né, 17 3421 1129, que a gente pode atender da melhor forma. A gente consegue chegar, né, no sistema CREA de uma forma mais rápida. Uhum, tá. A Unifev ela é muito reconhecida pelos cursos de engenharia que a gente possui aqui. O estudante ele já pode participar da SEARV? Como fazer para fazer isso, para participar? Pelo site mesmo, né, você consegue fazer a inscrição, www.searv.com.br. Todos os profissionais já formados, né, esses que eu disse anteriormente, são aptos, e estudantes também. Tá? É interessante o estudante já começar a ter esse círculo de amizades, né, esse network, para saber como que vai ser a profissão dele. Né? Porque geralmente a gente estuda 5 anos, né, e alguns um pouco mais, né? Então é legal a gente já saber qual que é o dia a dia da nossa profissão lá na SEARV. Porque lá a gente tem network, tem engenheiro eletricista, civil, tem arquiteto, engenheiro mecânico, engenheiro químico. Então acho que nada melhor que isso. E a gente pensar também que o estudante acaba abrindo o horizonte deles, né? Porque, assim, relacionado a órgãos da cidade. A gente atuou no plano diretor, né? A SEARV tinha pessoas indicadas lá para isso. Hoje está acontecendo a revisão do Código de Obras, né? Através da Secretaria de Planejamento. E a gente tá ativamente, né? Contribuindo com isso. E nada mais é que as nossas diretrizes, né? Para a gente trabalhar como engenheiro ou arquiteto. Isso é muito legal, essa questão do relacionamento mesmo, relacionamento. Né? De conhecer. Vocês têm encontros semanais, né? Como é que funciona? Sim, a gente se reúne toda quinta-feira, né? A partir das 7 horas na SEARV. Então, caso alguém tenha interesse também, não quer se associar agora, mas tem interesse ou curiosidade em saber o que a gente faz lá, vai lá na SEARV que a gente está à disposição para recebê-los da melhor forma possível. Com certeza. Muito bacana essa representatividade mesmo, Gabriel. Quais são os principais problemas hoje detectados em obras, nas vistorias da SEARV e do CREA? Vocês têm essas vistorias, né? Vocês fazem esse trabalho em campo também, né? Na verdade, quem faz essas vistorias são o CREA, né, que é o conselho. Ele tem o poder, né, esse poder. A SEARV, ela aponta. É como o conselho está lá em São Paulo, está em Rio Preto, né? E nós estamos aqui. A gente aponta possíveis locais que estejam irregulares. Então, o que o CREA encontra geralmente lá? Obras sem profissionais, né? Às vezes a pessoa vai construir um puxadinho, vai fazer, às vezes, até um segundo andar de uma casa, sem qualquer profissional. Agora, você imagina uma pessoa mexendo numa estrutura de uma casa, sem consciência, né, do que ela está fazendo. É um risco iminente, tanto para quem mora ali, né? E um dano para a própria estrutura da casa. Tá, então a SEARV tem também esse acompanhamento, né? Sim, a gente acompanha o CREA junto a isso. Sim. Tá? Você citou o plano diretor, né? Para o pessoal de casa entender, né? O que seria esse plano diretor? Votuporanga é uma cidade que está em franco desenvolvimento, né? Se expandindo aí, eu falo, parece que quando você fica muito tempo sem ir numa região, você até assusta. Se assusta com a quantidade de casas novas que já apareceram ali, né? Loteamentos e residenciais. Esse plano diretor é importante nessa questão, Gabriel, de expansão do município? Sim, como você disse, Votuporanga é uma cidade privilegiada, né? Sim. Não são todas as cidades que são como Votuporanga. E o plano diretor, ele dita diretrizes de como a Votuporanga deve crescer, né? Tá. Então, nada mais é que uma diretriz para como Votuporanga deve crescer nos próximos anos. Entendi. Uma Seriam regra. Orientações, né? Isso. E esse plano diretor, ele fica disponível na prefeitura para consulta? Fica, no site mesmo da prefeitura está disponível, tá? E aí o Código de Obras acaba entrando como, né, um viés do plano diretor da parte de obras, propriamente dita. Então, é importante que tanto que a população participe, né, como foi aberto o plano diretor, e que os profissionais da área participem também. Então, vai ter, na SEARV, inclusive, né, lembrei agora,
vai ter reunião sobre o Código de Obras. Então, você profissional ou não profissional que queira estar por dentro, saber o que vai acontecer, né, com o Código de Obras, vai lá para dar uma opinião, participar um pouco, sempre bem-vindo, né? O que seria esse Código de Obras? As diretrizes de como pode ser construído as casas na cidade. Desde uma pequena construção... Medidas, porcentagem de área permeável ou não, né? Se pode ser, determinada área pode ser um pavimento, 2 ou 3. Mas ele é alterado, esse Código de Obras, de tempos em tempos? De tempos em tempos. A última alteração foi há 10 anos atrás. Né? Eu não estava na SEARV, eu não participei, né? Mas muitas pessoas me falaram como foi isso. Então, é importante o pessoal da área, né, tá participando. E depois as pessoas reclamam, porque o pessoal gosta de reclamar um pouco, né? Assim, mas isso aí tá errado, tal, mas tá errado. Então vai lá colaborar, né? Vai lá dar a sua opinião, agora vai se expressar. É o momento, né, agora é o momento, agora é a hora, né? Como se diz. Agora é a hora de poder colaborar e indicar, né? Com certeza. Porque tem aquela coisa, o engenheiro ele vive no dia a dia, né? Algumas situações que ele pode colaborar nesse momento, então, do Código de Obras. Com certeza, agora é a hora. Legal. Essa questão do anel viário que a gente ouve dizer, né? A prefeitura está fazendo um anel viário, né? Pela cidade toda. Isso também colabora bastante com o desenvolvimento da cidade, né? A gente tem ali aquela ligação ali no Plínio Marim, na Avenida do Plínio Marim, né? Vamos dizer assim, atrás da rodoviária, que é super importante, né, Gabriel? Agora você imagina, né? Ali temos a Unifev ali. Sim, né? E você imagina abrindo esse corredor, quantas de empresas que vai acabar indo para lá, né? Assim, a cidade grande precisa disso. Né? Precisa de movimento, precisa de espaço para crescer. E Votuporanga está crescendo no caminho certo. Né? O Jorge Seba está aí, acho que está fazendo um melhor trabalho. E essa previsão, né, de anel viário, de avenidas, isso tudo também está no plano diretor, né? Tá, tudo isso está no plano diretor. Então, se às vezes, assim, eu não vou saber te falar tudo que está lá no plano diretor. Sim. Tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, tem como acessar ele, tá lendo todo o plano diretor. Ele é um pouco, né, extenso, assim, mas tem todas as diretrizes. E é legal que aí os próximos prefeitos também podem ter acesso a esse plano diretor, né, e seguir esse desenvolvimento, né, ordenado, né, vamos dizer assim. Com certeza. Muito legal. Gabriel, vamos falar um pouquinho então da profissão de engenharia, né? Você que é engenheiro elétrico, né, mas também tem aí contatos com todos os outros engenheiros da área, inclusive arquitetos também. A Unifev tem esses cursos aqui. Pensando nessa formação, o que você poderia orientar para o pessoal que está nos assistindo e que talvez queira, né, entrar nessa área? Quais devem ser as principais competências, né, chaves de um futuro profissional? Sim, com muito orgulho, né, tive o privilégio também de fazer engenharia aqui na Unifev, né, na primeira turma de engenharia elétrica. E o que eu falaria para os estudantes? Capacidade de liderança, né, porque geralmente o engenheiro ele é líder, né? Ele gerencia pessoas, né, em obras, né? Então ela tem que ter essa capacidade de comunicação também muito forte e tem que saber lidar com tecnologia, né? A pessoa tem que ser apta à tecnologia, não ser reclusa. O mercado está sempre, né? É uma área tecnológica, com certeza, totalmente tecnológica. Então eles têm que ir para esse viés, né, de comunicação, porque na área da engenharia também a gente trabalha muito exatas, né? Assim, a gente mal escreve, né, textos, a gente acaba só fazendo conta. Tem que estudar muito, né? Tem que estudar muito, então a gente tem que praticar o boca a boca, né, o falar, né, falar bem, então eu acho que isso é muito importante. Um profissional bem completo, com certeza. Né? Quais áreas hoje um engenheiro ele pode atuar? A gente sabe que é um leque bem grande aí no mercado de trabalho, né, Gabriel? Sim, temos diversas engenharias, assim, desde engenharia elétrica, que é a minha profissão, segurança do trabalho, né? Também sou engenheiro de segurança. Você também tem essa formação em segurança do trabalho. É uma pós-graduação. Então, até um conselho para os estudantes é não parem, né, de estudar. Sempre procure alguma coisa a mais. Mas temos engenharia naval, engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia aeronáutica, espacial, então até têxtil, né, de pesca. Então, assim, são tantas engenharia ligadas a tudo que acontece, a gente não tem noção, mas a engenharia está em tudo. Ela está, né? Em tudo, tá, né? Em tudo, realmente. Tá em na tudo. Construção de todo... Os alimentos, engenharia química, engenharia alimentícia, né? Então, assim, a engenharia faz parte do nosso dia a dia. Bacana. E muitos desses cursos, como você comentou, são oferecidos aqui na Unifev. Com certeza. Quais conselhos, então, Gabriel, para a gente finalizar, você daria para quem pretende ingressar na profissão? Procure, antes, né, de acabar se formando, aquela coisa, procure associação, para você estar sabendo aonde vai atuar. Eu mesmo, assim, quando me formei, né, a gente é um pouco barriga verde, como se diz, né, fui na SEARV e acabei sabendo onde ia ser minha aptidão, né. As pessoas lá me instruíram, me mostraram o que era o dia a dia do engenheiro eletricista. Então, é importante estar com os profissionais. Então, eu recomendo que vocês procurem associação, né, ou nossa associação, fale com outros engenheiros já formados e procure saber
como é a sua profissão, né? Para saber onde você vai atuar ou não. Legal, então. Tá? Importante mesmo. A gente vai deixar aqui os contatos da Cearva mais uma vez, para você que ficou interessado, então, nessa área. Gabriel, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Falamos sobre descargas elétricas, raios, aprendemos as diferenças, sim. Então as prevenções também, o que pode ser feito. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Viu? Imagina. Fabiola, agradeço o convite mais uma vez, tá? E a Cearva, eu estou à disposição para qualquer dúvidas. Tá certo, então. Obrigado. Muito obrigada e sucesso lá para vocês. Obrigado, se Deus quiser. A você aí de casa, um forte abraço, muito obrigada pela sua companhia. Mande aqui o seu recado no nosso WhatsApp, a gente está à sua disposição. Continue com a programação da TV Unifev e TV Brasil. Até a próxima!